Estamos gravando, senhores. Então vamos lá. Vamos abrir aqui as notas de aula onde nós tínhamos parado. Dúvidas? Não, né? Aqui não. Eu quero PDF no website, notas, o último tópico, que é o tópico 9, não é isso? Então nós tínhamos chegado até essa... íamos entrar aqui. Eu falei, isso aqui vai demorar um pouco, vamos deixar para a próxima aula. Tá? Então... Então vamos lá. De acordo com o livro-texto, a curva de Phillips mostra as combinações de inflação e desemprego. Deixa eu dar um zoom, aumentar isso aqui um pouquinho, de 220 fica... ainda dá. E só para não haver dúvidas, vocês estão vendo o PDF direitinho, né? Sim. Ok, obrigado. Então, de acordo com o nosso livro-texto, a curva de Phillips mostra as combinações de inflação e desemprego que surgem, olha agora a qualificação que ele colocou, no curto prazo, à medida que deslocamentos na curva de demanda agregada movem a economia ao longo da curva de oferta agregada de curto prazo. E o nosso autor ilustra isso com a figura 2, na página 470, que eu tentarei, na medida que as minhas escassas habilidades motoras permitirem, tentarei reproduzir aqui no quadro. Então vamos abrir o quadro. Então nessa figura 2, na página 470, falar uma coisa para vocês. Eu até hoje, apesar de eu ter dificuldade com esse software, eu fico encantado. Ainda bem que ele existe, esse programinha aqui. E esse recurso tal de mesa digitalizadora, que imagino que tem coisa, né, quem tem tablet, essas coisas, tem um recurso, mas aqui, no meu parco universo, no meu mundinho limitado, isso fez uma grande diferença. Como eu daria aula sem esse troço? Então a gente vai... desculpa, esqueci de lá, que é a figura 2 do livro-texto, página 470, não é isso? Sim. Então aqui do lado esquerdo, nós vamos colocar o arcabouço de oferta e demanda agregada só de curto prazo. Preço, PIB, real. Vamos colocar então aqui uma curva de oferta agregada de curto prazo. Nem vou representar a curva de oferta agregada de longo prazo. Vou colocar aqui uma curva chamada de DA, demanda agregada 1. Então nós tínhamos uma situação aqui, ele coloca números, deixa eu chamar assim, Y1, tá? Ele coloca aqui, por exemplo, 15 mil, não precisa de números. Tá? E vou chamar esse ponto aqui de A, como o livro fez, né? Aí, de certa forma, eu vou seguir o que o livro está fazendo na convenção, com relação à convenção dos pontos. Então, o que o autor... Perdão, e aqui nós vamos ter uma curva de Phillips. Aqui vai ter o desemprego e aqui a taxa de inflação. E aí, então está aqui uma curva de Phillips. Então, os autores dizem, associado ao ponto A, no gráfico da autor, né, desculpa, a gente tem um ponto A no gráfico da esquerda e tem um outro que também vou chamar de A', só para diferenciar, tá? Apesar de eu ter colocado essa linha. Tem um ponto A', no qual está associada a taxa de desemprego 1 e a taxa de inflação 1. Aí, se o governo expandir a demanda agregada, ou seja, aumentou os gastos, por exemplo, ou aumentou a quantidade de moeda na economia, o governo usou a política monetária e fiscal para expandir a demanda agregada, conforme ilustrado aqui no gráfico, estou falando do deslocamento da curva DA de DA1 para DA2, surge um novo equilíbrio, que eu vou chamar de B,
e com Y2 e PIB Y2 e nível de preços P2. E o que aconteceu com o desemprego agora? Para que a gente conseguisse puxar, aumentar, para que o PIB aumentasse, as empresas precisaram contratar, por exemplo, mais hora extra, mais empregados. O fato é que o desemprego acaba caindo. Não sabíamos por que magnitude. O fato é que agora, após esse deslocamento da curva de demanda agregada, a gente passar do ponto A para o ponto B, o desemprego vai ser menor. Aí o autor, a gente chama esse ponto de U2. E aí a gente projeta do 2 para cima, marca esse aqui, eu acho um ponto na curva de Phillips que eu chamar de belinha, que está associado ao ponto B, projeta isso para a esquerda e tem uma taxa de inflação P2. Então o que o ponto do autor é, o governo pode, utilizando a política de demanda agregada, de gestão da política monetária e fiscal, ou seja, as políticas vão impactar a curva de demanda agregada, caminhar ao longo desta curva de Phillips aqui. Ou seja, se for pensar um pouquinho, ele caminhou ao longo dessa curva de oferta agregada de curto prazo, você olhar no outro gráfico, o governo se deslocaria, ou seja, a economia se descolocaria em uma situação como A' para o B', caminhando ao longo da curva de Phillips. Vou escrever aqui, CP, curva de Phillips. Tá? Perguntas? Bom, então vamos ver o que eu digo aqui. Então eu chamei, tem a chamada para a figura 2, que a gente discutiu. Eu digo, olha, se assume uma relação decrescente de desemprego e PIB. Eu simplesmente falei ali, no quando a gente estava discutindo, olha, o governo vai houve a elevação do PIB de Y1 para Y2, conforme ilustrado aqui. Consequentemente, o desemprego caiu. Então, tem uma relação decrescente de desemprego ao PIB, ou, outra maneira de colocar, uma relação crescente entre pessoas trabalhando, o número de pessoas que estão trabalhando e o PIB. E isso, os economistas já conhecem há algum tempo, é chamado Lei de Okun. Tá? A gente não vai discutir aqui, mas foi descoberto por um economista chamado Okun. Inclusive, eu menciono aqui, a gente não vai discutir, que existe também uma versão da curva de Phillips, ou seja, ao invés de você representar a curva de Phillips nesse espaço que eu estou colocando aqui, por π, você colocaria a curva de Phillips, vou ilustrar aqui em vermelho. Aí seria uma relação crescente. À medida que a inflação aumenta, à medida que o PIB aumenta, a inflação aumentaria. Seria uma curva de... Outra, ou seja, ao invés de representar a relação de Phillips, que o Phillips originalmente ele olhou para ele olhou para taxa de desemprego e taxa de variação dos salários nominais. Depois algumas pessoas falaram, se o salário nominal está crescendo, tem inflação, passaram para isso aqui, para a taxa de inflação. Aí depois, tem uma relação do desemprego com o PIB, aí você pode então olhar para representar o que seria uma curva de Phillips, só que ao invés de ser no espaço desemprego, inflação, pode botar no espaço PIB, taxa de inflação. Tá? Perguntas? Então agora a gente vai falar, está na seção chamada deslocamento da curva de Phillips, o papel das expectativas. Aí eu chamo a atenção, começo aqui chamando a atenção para o seguinte ponto. Nós obtivemos uma curva de Phillips para uma dada curva de oferta agregada. Faltou um acento, né? No nós aqui, que deveria ter um acento. E primeiro, certamente está faltando acento. Agora um ponto aqui. Não. E aqui, desculpe. Esse obtivemos aqui está muito ruim. Ou seja, parece que, tipo assim, eu mostrei como você chega lá, tem um desenvolvimento matemático, explicação econômica, não tem nada disso. Então, assim, na verdade, eu acho que ao invés de esse obtivemos é uma palavra que se refere ao que a discussão na figura 2, né?
Talvez aqui essa frase ficasse melhor colocar assim: nós discutimos a relação entre curva de Phillips, demanda agregada e oferta agregada para uma dada oferta agregada de curto prazo, tá? Para uma dada curva de oferta agregada de curto prazo. E aí a pergunta, vamos voltando, ainda está aqui a figura. Aí vocês dizem: olha, mas Alexandre, tudo bem, mas o fato é que, conforme a gente já discutiu, esse tipo de ganho aqui usualmente é transitório, que depois, quando o nível de preço aumenta, você está falando que tem uma inflação ali, ó, a curva de oferta agregada se deslocaria dessa forma aqui. Então seria a primeira, seria a segunda. A curva de oferta agregada faria algo desse tipo. Aí como é que fica isso aqui? Continua a mesma relação? Não. Não. Tá? Então, vamos voltar aqui para... Olha, deixa-me só fazer uma coisa aqui, desculpa. Eu não sei se o livro... Agora fiquei na dúvida, o livro vai fazer... Não, não vai fazer, talvez a gente queira fazer. Então, só aproveitar, apagar aqui algumas coisas, desculpa. Professor, Oi. uma dúvida. Essa curva de Phillips que a gente acabou de fazer é no curto prazo? É uma curva de Phillips de curto prazo. A gente ainda não colocou a de longo prazo aqui, até onde a menos que minha memória esteja falhando. Não colocamos, né? Entendi. Falamos em curva de Phillips de longo prazo até agora, não, né? Não, falou não. Mas o fato é que isso aqui vai ser uma curva de Phillips de curto prazo. E esta curva aqui é uma curva de Phillips de curto prazo, já vai aparecer uma de longo prazo. Tá? Então, só um minuto. Eu vou fazer o seguinte. Arquivo, vou salvar isso aqui. Aí tem que estar botando aqui, quero salvar aqui na área de trabalho mesmo. Ok. Você está salvando um nome básico 3. Espero que esteja salvo ali. Está salvo. Tá, agora arquivo novo, que eu acho que eu vou querer voltar aqui. Então, perdão, vamos voltar agora para o PDF. Então, mas eu vou fazer aqui uma recapitulação, gente, só eu falei na aula passada. Imagina, eu falei, ó, na década de 60, ou no final veja, o Phillips, o trabalho dele é no final da década de 60. O trabalho do Samuelson e Solow, por exemplo, o Phillips fez para o Reino Unido. O trabalho do Phillips era de 1958. Em 1960, o Solow e o Samuelson, dois destacados economistas, ambos vieram ganhar o Prêmio Nobel de Economia, publicaram um trabalho mostrando, olha, que o Phillips concluiu para o Reino Unido, vale para os Estados Unidos também. E aí vocês imaginam, na década de 60, imagine, corrida espacial, né? E tem um ponto, né? Para quem, não sei se os senhores vão lembrar disso. Que ano o Yuri Gagarin foi ao espaço, senhor? Alguém lembra? O cosmonauta soviético? Ninguém vai me ajudar, não? Yuri Gagarin. 68. Não, o Gagarin foi na década de 50. Não foi, ou 68 ou 58? O Gagarin não foi na década de 50? Perdão, professor, ele morreu em 68, mas ele foi em 61 ao espaço. 61. Ele entrou em órbita em 61, não foi? Então não foi na década de 50, 61, né? E isso. O homem entrou... Isso, 12 de abril de 61. Ele entrou em órbita... Obrigado. Ele entrou em órbita em 61, soviético, e para os americanos foi um choque isso, né? Inclusive eu li uns livros sobre... uns 2 ou 3 livros sobre a evolução, a história do sistema universitário dos Estados Unidos, que aconteceu o seguinte: depois do que o Gagarin foi ao espaço, entrou em órbita, o governo americano jogou um caminhão de dinheiro nas universidades para elas fazerem pesquisa, inclusive, evidentemente, voltada também para, especialmente para a área de física, engenharia, né, matemática, assim vai. Bom, então imagine, aquela década de 60, e então lá, corrida espacial, os físicos fazendo aquela... os físicos trabalhando para tentar colocar
os americanos no espaço, né? Os físicos, engenheiros matemáticos norte-americanos. E aí os economistas não constroem prédio, não salvam vidas, parece para eles essa relação aqui, a curva de Phillips, onde parece... E não foi, eles não inventaram, assim, vier da cabeça do... Não, eu acho que tem uma relação aí, eu acho que tem que ser assim. Não. As pessoas fizeram um trabalho sério, levantaram os dados, olharam quanto valia para o Reino Unido, também vale para os Estados Unidos, e olharam, poxa, tem essa relação sólida aqui. Então parece que a gente realmente pode, ao invés de ficar com essa inflação esse desemprego de 6%, passar para um desemprego, digamos, de 2%. O custo é que a inflação vai passar aqui digamos, de 2% para 8% ou 5%, que seja lá. Tem algo aqui para os economistas fazerem. Aí, olha que coisa importante. Aí começa a ficar mais abaixo, parece um monte de coisa. Pô, vamos tentar exatamente ter uma medida precisa de qual é esse delta aqui, né? Será que é só 3%? Ou seja, se eu consigo reduzindo o desemprego de 6 para 2, será que é só 3% ou menos ou mais? Tem um monte de coisa aí para os economistas fazerem e contribuírem para a sociedade. O pessoal aí, não tenho dúvida que eles ficaram super felizes. Grandes oportunidades aí para contribuir para o bem-estar da sociedade, né? Felizmente, a concepção teórica deles estava, digamos, vamos dizer, errada, incompleta. Eles tinham um detalhe que eles não estavam levando em conta, que está associado àquele ponto que eu falei, olha, na aula passada, você sabe que os ratinhos sempre passam por um corredor. Vou para pegar queijo numa sala. Então vou botar queijo numa sala e acender uma fogueira no meio do corredor para matar os ratos. Os ratos não vão passar. Então, assim, o ponto é, infeliz, nessa dimensão, pelo menos a economia é mais complicado do que física celestial. Que, por exemplo, o ponto é, quando você está mandando um foguete para a Lua, você não precisa se preocupar que a Lua vai ver o foguete chegando e vai mudar a sua trajetória. Porque o que eu estou dizendo é assim, os ratinhos veem a fogueira, não passam ali. Né? Os ratinhos, tá certo? A Lua não. A Lua não vai ver o foguete chegando. Ou seja, você não precisa se preocupar com a possibilidade da Lua querer, ao invés de girar numa direção, girar na outra, porque tem um foguete, retroceder, porque tem um foguete se aproximando. Né? Bom, então vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Então a curva de Phillips no longo prazo. Vamos tentar ilustrar isso aqui, aproveitar aquela figura que eu tinha salvo aqui. Abrir aqui com o meu sketchbook, trazer ela de volta. Vamos tentar aproveitar essa figura aqui. Então, isso é a figura 2, tudo está em azul, que estava na figura 2, que nós tínhamos discutido antes. Agora, gente, vamos botar aqui, mudar um pouco, eu vou tentar botar o que for novo em preto, tá? Então, eu estou apagando esse que eu chamei de Y1, e vou dizer que o Y1 era a taxa natural de produção, e consequentemente o U1, esse desemprego aqui, seria o nosso o U1 seria a taxa natural de desemprego, que a gente falou dela quando a gente falou do desemprego no tópico anterior. E como a gente discutiu, então aqui nós temos uma curva de oferta agregada de longo prazo, vertical. Espero que eu consiga desenhar algo vertical aqui. Tá? E aqui, ó, botar um CP aqui, então, CP quer dizer agora que CP é curva de Phillips de curto prazo, tá? Aquela ali vai virar com curto prazo, a gente vai ver por quê. Então, conforme a gente já discutiu, esse ponto B que está no gráfico da esquerda é um equilíbrio de curto prazo, porque nessa situação aqui a economia está superaquecida, a oferta agregada de curto prazo começa a se deslocar para a esquerda. Então, vou botar um subscrito 1 aqui.
tentar manter a convenção, o que for novo, colocar em preto. E vai surgir então uma nova curva de oferta agregada aqui. Aí temos um ponto C com um novo patamar para os preços aqui, P3. Então a gente não ficou, tendo em vista que a gente voltou para o PIB inicial Y barra, a conclusão é que a gente não vai ficar com esse desemprego aqui para sempre. A gente vai ter que voltar para este desemprego aqui. Tá? Então o que acontece, tem que acontecer, é que você também tem uma reta vertical aqui, que é a curva de Phillips de longo prazo. E o que acontece é que, se for pensar, esse trade-off que a gente discutiu aqui, associado a essa reta azul, aí botar um U aqui, um número 1 aqui, está associado a esse curva de oferta agregada de curto prazo. Para esta curva de oferta agregada de curto prazo, tem uma outra reta decrescente como essa aqui. E na prática, vou pensar, a solução que tem que acontecer é que você tem uma nova curva de Phillips de curto prazo passando aqui. E aqui então seria o ponto C'. Professor, Oi. pelo menos para mim, eu acho contraintuitivo pensar que uma inflação maior vai diminuir a taxa de desemprego. Só um minutinho, a gente já chega lá. Penso que por enquanto tome isso como verdade. Quem foi o João que falou? Foi o Anderson. Anderson. Peço que aceite isso como verdade. Já a gente discute depois que a gente terminar a discussão dos gráficos, tá legal? Bom, e aí se a gente for olhar, o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que a economia, por um período transitório, teve um desemprego mais baixo, mas acabou depois retomando para taxa de desemprego barra e ficou lá com uma inflação mais alta. Então aqui, esse movimento aqui, nós discutimos. Tem 3 teorias por trás disso. Né? Uma, principalmente, a mais simples, a expectativa é que os agentes ajustam as suas expectativas. E aqui é a mesma coisa. Ou seja, quem causou esse movimento aqui? Perdão, se eu botar nomes e números. Esse aqui eu vou chamar de movimento. Já usei A para, então vou usar assim. Vou usar letra minúscula. Azinho, esse aqui B. A gente já discutiu esse movimento. O movimento B, a gente vai discutir agora. E o ponto é que os agentes ajustam as suas expectativas de inflação. Então você pode pensar o seguinte, aqui, o que eu vou dizer, o que acontece. Na curva, Pi é taxa de inflação, com superescrito E quer dizer expectativa de inflação, a inflação esperada. Na curva CP1, as expectativas de inflação eram iguais ao próprio P1, tá? Que era essa taxa de inflação inicial. Na curva, aí quando os agentes veem, mas a economia agora está com a inflação P2 e parece que vai durar. Vai ser duradouro. Os agentes reavaliam as suas expectativas. Então, subjacente à curva de Phillips curto prazo 2, está uma expectativa de inflação igual a P2. Depois, então vamos discutir isso com mais detalhe mais à frente, mas é isso que acontece. Então, vejam só, aquela ideia dos economistas que eles iam caminhar ao longo dessa curva aqui, que é poder fazer a sociedade caminhar ao longo dessa curva e trocar a inflação por desemprego, ou trocar uma redução no desemprego por mais inflação, ignorou esse deslocamento aqui. Porque eles não levaram, e o que aconteceu aqui, é o que eu falei o ratinho,
uma hora os agentes econômicos percebem que a inflação ficou mais alta e eles mudam seu comportamento, eles reavaliam suas expectativas. Tá? Ok. Agora, vamos já voltar para... Desculpe, antes de eu atacar uma questão que foi colocada pelo Anderson, alguém quer fazer uma pergunta sobre esse gráfico aqui? Então, lembrando, isso aqui é o baseado na figura 2, na página 470, mas eu estendi, né? O que está em preto é além do que tem na figura 2. Então, pergunta do Anderson. Vamos comentar ele. Olha, para mim me parece estranho que a taxa de inflação, uma menor taxa de inflação possa ser associada a uma redução do desemprego. Vamos lá, primeiro ponto. Essa ideia de curva de Phillips, que haveria uma relação decrescente entre inflação e desemprego, surgiu com base na evidência empírica, ou seja, as pessoas olharam para o dado, não tinha uma concepção teórica por trás daquilo. Simplesmente o Phillips olhou para os dados e achou aquela relação. Em seguida, os economistas começaram a trazer alguma possível explicação. Uma delas, tá? Mas lembra, todo o que eu vou falar, as possíveis explicações, Anderson, estão girando em torno de uma relação como essa aqui, para o curto prazo. Que era, na verdade, o que o Phillips já fez, só que ele não sabia que era para o curto prazo. O que o Simo Solo e Samuelson, né, não sabia, se deram conta que haveria esse deslocamento que nós ilustramos aqui. Imagina o seguinte, salários, pensa uma situação sem inflação, uma sociedade sem inflação. E de repente surge uma inflação pequena. E os preços começam a subir e os salários demoram. Então, se não todo o salário, pelo menos parte dos salários depende da próxima negociação do sindicato com acordo coletivo, né? Então, por um momento, para as firmas a situação melhorou. Elas estão vendendo a um preço mais alto e mantendo os salários baixos. Você pode até pensar, mas o preço dos outros insumos que a firma usa aumentou, por exemplo. Então tem uma empresa, por exemplo, a firma A, ela usa trabalho e matéria-prima que ela conta de outra firma. O preço dela aumentou, a matéria-prima também ficou mais cara. Digamos que os dois tenham subido 10%. Ainda assim teve um ganho para a firma, se o salário está constante. Porque se os salários tivessem aumentado 10%, o preço da matéria-prima 10%, e aí a firma que eu estou falando ficaria na mesma situação em termos reais se o preço dela aumentasse 10%. Então, eu quero dizer o seguinte, as matérias-primas aumentaram 10%, o meu preço aumentou 10%, mas o salário que eu estou pagando não aumentou, teve um ganho para mim. Não é um ganho real de 10%, mas é um ganho abaixo de 10%. Seria um ganho de 10% se o preço da matéria-prima tivesse ficado constante também, né? Mas o fato é que como o preço da matéria-prima aumentou, eu não ganhei os 10% que o meu salário, que meus preços subiram, tá? Mas teve um ganho positivo porque os salários ficaram constantes. Aí você precisa pensar que o salário ficou constante, pode pensar que alguns começam a subir, mas o fato é que eles demoram um pouco para se ajustar. Aí você tem então um ganho temporário. O diabo é que aí entra essa questão de que as expectativas vão se ajustar. Então, se por todos a gente perceber que a sociedade sai de uma situação onde a inflação ficava em média em 2%, passou para uma situação onde a inflação em média passou para 6%, aí essa expectativa de 6% vai começar a ser embutida nas negociações salariais, nos contratos de aluguel e nos contratos de prestação de serviço contratos de longa duração para prestação de serviço, né? Por exemplo, alguém contratar uma empresa, por exemplo, o FRJ vai contratar uma empresa para, por exemplo, o pessoal que faz limpeza dos banheiros, faxina, limpeza no FRJ, é feita por terceirizados. Então, contratam umas empresas para fazer isso. Contrato, digamos, de duração de um ano. Se a expectativa de inflação é de 2%, é um tipo de contrato. Se a expectativa é uma escala de valores. Se a expectativa é de 10%, a escala de valores possivelmente vai ser diferente, tá? Eu respondi, Anderson. Então, assim, tem espaço, que é o que a curva de Phillips curto prazo explora, para um ganho transitório na atividade econômica, consequentemente redução
da taxa de desemprego. E o que a gente vai ver aqui, duradouro, não tem esse ganho. E isso é mais uma coisa, eu falei para pequenas taxas de inflação. Se você falar, a inflação disparou como foi no Brasil, como era no Brasil, aí é um caos, aí desorganiza a atividade econômica. Que inclusive, daqui a pouco as pessoas começam, por exemplo, inclusive quando a gente falou de moeda, a gente falou que a moeda tem 3 funções: meio de troca, unidade de conta, 1, meio de troca, 2, unidade de conta, 3, reserva de valor. Nesses processos de inflação elevada, a moeda deixa de desempenhar essas funções gradualmente. Ela para de funcionar como reserva de valor. Se a inflação é de 40% ao mês, ninguém vai querer carregar moeda, deixar a moeda guardada numa gaveta por 2 meses. Tá? Ou parada na conta corrente. Você vai querer botar o recurso em alguma coisa que renda juros. Meio de unidade de conta começa a ficar complicado. Inclusive começou a acontecer no Brasil. Os preços eram cotados, às vezes, em dólar. O preço de imóvel era cotado em dólar. Tinha um indexador chamado URV, Unidade Real de Valor, Referencial de Valor, eu não me lembro. E o que aconteceu foi o seguinte: o URV foi o precursor do real, no seguinte sentido. Um dia antes da estabilização, um cruzeiro real valia 2.750 URVs. Quando o real entrou em circulação, ele valia, o cruzeiro, a moeda que saiu em circulação, valia 2.750 reais. Então você pode dizer o seguinte: o real já existia, só não circulava na forma física, mas existia contábil escrituralmente. E os salários, inclusive, eram cotados em URV. Tá? Então a moeda perde a segunda função, quando a inflação fica muito alta. E o caso limite é quando ela perde a função de meio de troca, ou seja, que as pessoas param de aceitar moeda, mesmo que não em toda a sociedade, em parte dela. Por exemplo, alguém chega e diz: vou comprar um café com uma nota de, digamos, fosse aqui no Brasil, 5 reais, mas o vendedor não aceito mais real, não tem interesse, só aceito dólar. Tá? Em alguns países isso chegou a acontecer. No Brasil, se aconteceu, foi algo bem limitado. Eu não me lembro disso ter acontecido, possivelmente se alguém se recusar. Porque é diferente. Mesmo imóvel, ninguém vai pagar um imóvel, digamos que o imóvel vale 500 mil dólares. Comprou um apartamento por 500 mil dólares. 500 mil dólares tem quase 3 milhões. Digamos que estão falando 200 mil dólares. Ninguém vai chegar com uma sacola com 200 mil dólares e entregar para uma ata de escritura do imóvel, né? Então, até onde eu sei, no Brasil, a gente, apesar da inflação ser alta, não chegou a ter essa recusa da moeda, mas ela deixar de ser aceita como meio de troca. Em outros países, como em Alemanha, na época da chamada República de Weimar, na década de 20, em alguns locais do país, simplesmente a moeda que existia deixou de ser aceita. Tá? Então, assim, então eu vou estar falando, para pequena taxa de inflação, pode ser um ganho. Mas se a inflação der um estouro, 40% ao mês, aí isso desorganiza completamente a atividade econômica. Aí é pior. Né? Tá legal? Eu respondi, Anderson. Professor, respondeu, Tá. Eu entendi, mas ainda continua contraintuitivo, visto até o próprio cenário atual, que a gente viu a inflação subir aos poucos e chegar onde está hoje em dia. E a taxa de emprego não subiu. Você pode Mas pensar também o seguinte: a lógica por trás, sim. se a inflação. Não estou dizendo que seria verdade. Sim. Não, mas veja meu ponto. Mas eu vou fazer um comentário. Se a inflação não tivesse subido, talvez o desemprego fosse maior, tá? Ok? Talvez o desemprego fosse maior. Poderia acontecer, tá? Mas faz sentido também, de certa forma, porque com inflação maior as pessoas vão preferir fazer investimento do que deixar o dinheiro em circulação, né? Poupar o dinheiro do que investir. Veja bem, o argumento seria o seguinte: olha, a inflação sobe muito, o investimento em capital físico, por exemplo, uma nova firma, um novo restaurante, ou ampliar a operação do meu empreendimento para abrir mais vagas para contratar mais gente. Isso não é uma boa ideia, melhor deixar, se eu tiver uma sobra de capital, deixar investido, não é? Isso, exato. Aí tem que ter um certo cuidado. Esse argumento era bastante comum, mas se for pensar o seguinte, tem que levar o relevante para essa comparação seria a taxa de juros real, tá? Então não necessariamente, basicamente as pessoas diziam, olha, não, você coloca o dinheiro no banco e você ganha 20% ao mês, né, antes do plano real. Aí ninguém vai fazer isso.
perdão, todo mundo vai querer fazer isso, ninguém vai querer montar um negócio. Aí o ponto que você tem que comparar é o seguinte: o problema é que possivelmente um pequeno restaurante daria um retorno de 20% ou mais no capital investido. Retorno nominal. O que você tem que comparar é o retorno real. E, inclusive, por exemplo, aqui no Brasil, recentemente, a taxa real nos títulos da dívida pública foi negativa, apesar, tá? Justamente porque a inflação subiu. Tá? Então, assim, o juro real ficou negativo aqui no Brasil agora que a inflação subiu, porque o juro nominal não acompanhou. Tá? Então, essa comparação não tem que deveria ser feita levando em conta a taxa real. Basicamente, ok, a inflação está disparando, qual é a remuneração real que eu obtenho colocando o dinheiro num fundo de renda fixa? Qual é a remuneração real, taxa de juros real que eu obteria expandindo o meu negócio? Tá? Essa que seria a comparação deveria ser feita levando em conta a taxa de juros real. Perfeito, professor. Tá? Ficou claro. Ok? Obrigado pela pergunta. Mais perguntas, gente? Bom, então, já que eu tinha salvo isso aqui, eu vou salvar, deixar ele salvo, depois vou botar um outro aqui, acho que ele volta o mesmo até, não, abre um novo, ok, deixa um novo. Então vamos voltar aqui para as notas de aula, vou ver o que a gente fala aqui. A curva de Phillips, então, desculpa, nós veremos que deslocamentos nessa última curva, ou seja, na curva de oferta de curto prazo, de oferta agregada de curto prazo, faz com que a curva de Phillips de curto prazo também se desloque. E foi aquilo que a gente ilustrou naquele gráfico. Então a gente está aqui na seção curva de Phillips de longo prazo. No final da década de 60, dois economistas, Friedman e Phelps, Milton Friedman, que ganhou o prêmio Nobel, não por conta dessa contribuição dele, por outras, e o Phelps, anos, muito depois do Friedman, ganhou aí por conta desse trabalho, dessa contribuição dele. Argumentaram que a visão então prevalecente sobre a curva de Phillips estava equivocada. O Friedman apresentou seu argumento nesse artigo, a referências tem ali, o papel da política monetária, você está dizendo em português, né, que foi publicado na American Economic Review em 1968. Isso aí, na verdade, é que a American Economic Review é a revista científica, principal revista científica da American Economic Association. E isso foi o que chama o discurso presidencial do Friedman. Sempre que alguém assume a presidência da American Economic Association, ele faz um discurso, e aí esse discurso é publicado em um dos números da American Economic Association. Então, nesse pronunciamento do Friedman, ele colocou esse ponto que a gente vai discutir agora, e foi então publicado esse trabalho. Então, basicamente, o ponto do Friedman nesse trabalho é o que a gente pode esperar, o que a política monetária pode fazer, o que a gente pode esperar dela, o que ela pode nos entregar, o que ela não pode fazer. Aí, por sua vez, o Phelps, em dois trabalhos, um de 67 e outro de 68, colocou comentários similares ao do Friedman. A minha dúvida é se o Friedman tinha ciência do trabalho do Phelps ou não. Não está claro para mim. Até que inclusive aqui foi publicado em 67. Então, possivelmente, na época que o Friedman fez o seu discurso, ele deve ter sido em dezembro de 67, porque realmente essa cerimônia, se não falha a memória, acontece sempre em dezembro, quando o discurso de posse do presidente. Não sei se é em dezembro todo ano, eu não sei se o mandato é anual, de 2 anos, tá? Eu não sei se Friedman tinha ciência disso ou não, mas o fato é que os dois levantaram a questão que nós vamos discutir. Então, o ponto central do Friedman e do Phelps é que a relação decrescente entre a taxa de inflação e recapitulando aqui. Então, aqui, o subjacente a essa curva de Phillips, que eu chamei de CP1, tem uma taxa de inflação esperada que eu estou chamando aqui de P1. Tá? E mudanças nessa expectativa de inflação fariam com que essa curva se deslocasse. Uma elevação deslocaria nesse sentido, uma redução. Desculpa.
preciso botar inclinado, né? Botar uma redução gera um deslocamento no sentido oposto. Tá? E a relação decrescente entre π e μ somente era válida para um dado valor de πe, taxa de inflação esperada. E o interessante aqui é o seguinte, o insight do Friedman e do Phelps, ou seja, a sacação, a tradução seria sacação, ou aquilo que eles vislumbraram, né? Uma tradução informal seria sacação, não tem uma boa tradução formal para insight. Ou seja, aquele pequeno ponto e sutil que eles capturaram foi mais impressionante ainda, que na época a evidência empírica era amplamente favorável à abordagem dominante até então, que nem olhava para essa questão de inflação esperada. Veja, até uma relação decrescente entre inflação e desemprego. Então, assim, vamos lá, assim, o Friedman e o Phelps não perceberam, tem alguma coisa errada, olha para os dados, não está funcionando, vamos ver o que é, não. Antes mesmo de ficar claro que a ideia de que você podia trocar inflação por desemprego antes mesmo de se tornar claro que não havia como você fazer isso de forma duradoura, o Friedman e o Phelps perceberam que isso não poderia ser feito. Tá? Então vamos lá. Qual foi a pergunta até aqui? Vamos ver. Qual foi a fundamentação teórica? Não haveria como o governo utilizar o seu controle sobre variáveis nominais, vamos falar aqui para a política monetária, como oferta de moeda e a taxa nominal de juros, para controlar de forma duradoura, permanente, uma variável real como o desemprego. Então, ele pensa em chamada dicotomia. Olha, o governo ficar mexendo com a política monetária pode ter um impacto, mas transitório, sobre variáveis reais, uma delas a taxa de desemprego. Não pode durar para sempre. Então, os instrumentos utilizados pelo governo, os instrumentos utilizados pelo governo para gerenciar a demanda agregada não afetam o produto potencial, né? Ou chamada taxa natural de produção, e a taxa de desemprego de longo prazo, ou a taxa natural de emprego. Até poderia colocar aqui, em vez de produto potencial, a taxa natural de produção e a taxa natural de desemprego. Logo, a curva de Phillips longo prazo deve ter as propriedades ilustradas na figura 3, que eu vou colocar na página 472, que é muito simples. Simplesmente, desemprego aqui, inflação aqui. Aqui a taxa natural de desemprego, U barra, e aqui temos uma reta vertical, que é a nossa curva de Phillips de longo prazo. Isso é um L. Tá? Isso é a figura 3 na página 472. Perguntas? Então, não temos, vamos avançar mais um pouco. E, como tínhamos falado em outro tópico, aqui nós estamos falando da neutralidade da moeda, ou seja, a capacidade da mudança na oferta de moeda afetar em variáveis reais no longo prazo. Mas estamos indo um pouco além. Tá? Também estamos vendo que alguns instrumentos reais, por exemplo, o gasto real do governo, que o governo comprar mais máquinas, contratar mais servidores, não afeta ou tem efeitos desprezíveis sobre o produto, o PIB, no longo prazo. Tá? Ou seja, então o governo aumenta os seus gastos, pode ter um impacto no período de curto prazo, mas o fato é que no longo prazo o PIB volta para a sua taxa natural de produção. Então, relação entre curva de Phillips e oferta agregada no longo prazo, ver figura 4, na página 473. Senhores, e aí eu acho que vamos fazer. Acho que isso, de certa forma, já seria contemplado pelo o que a gente fez
quando eu estendi a figura 2, mas não custa nada, é rápido, vamos fazer isso aqui. Então vamos, figura 4, página 473. Então, o autor coloca dois gráficos. No primeiro é para oferta e demanda agregada, ele marca apenas a oferta agregada de longo prazo. Acho que eu estou botando super escrito esse LP, né? Então ele coloca aqui uma curva de demanda agregada que ele chama de DA1, certo nível de preço P1. Coloca aqui também uma curva de demanda agregada DA2, com certo nível de preço associado ao qual está um certo nível de preço P2, né? Ele chama esse ponto aqui então de A e esse aqui de B, e coloca aqui desemprego, inflação, taxa natural de desemprego, associada a essa taxa uma reta vertical, que é a curva de Phillips de longo prazo, e associado então à situação A, tem o pontuado do lado esquerdo, tem esse ponto que eu vou chamar de A', apesar do autor só ter chamado de A, e teríamos, digamos, uma taxa de inflação P1, e economia, quando passa para o ponto B no grado esquerdo, passaria para um ponto como B' aqui no gráfico superior, ao qual está o gráfico superior, o gráfico da direita está associado a uma taxa de inflação P2, tá? Perguntas? Tá? Então, vamos discutir agora, tentar botar de forma mais clara o que seria a relação, como seria a relação da curva de Phillips de curto prazo. Então, estamos entrando aqui nesta seção, curva de Phillips no curto prazo. A equação abaixo sintetiza a análise de Friedman Phelps. O U igual a U barra menos A pi menos πe. Então, aí eu permito-me passar para o quadro. Tá? Então, a expressão 1, a gente diz que U é igual a U barra menos A que multiplica π menos πe. Tá? E a gente representa isso da seguinte forma. Não, já eu vou. Tá? Perdão, deixa eu seguir exatamente as notas de aula. Que realmente, quando você prepara as notas de aula, você pensa melhor. Perdão, vou fazer o seguinte aqui. Vou abrir um novo, é mais fácil. Na hora que eu dou esse zoom aqui sem querer, não consigo voltar. Vamos entender, discutir essa relação simples que está aqui. Então, o que eu digo? Olha, U é a taxa de desemprego, U barra é a taxa natural de desemprego, π é a taxa de inflação e πe é a taxa de inflação esperada. A é uma constante, um parâmetro positivo. Tá? Então, observe o seguinte, eu escrevi nas notas de aula, que U é igual ao barra. Aí eu coloquei isso aqui, uma seta dupla, perdão, duplo assim, com duas linhas apontando para a direita e para a esquerda. Isso é uma notação matemática simples, maneira mais rápida de você escrever C e somente C, tá?
Ou então, se o lado esquerdo é verdade, o lado direito é verdade, se o lado direito é verdade, o lado esquerdo é verdade. Então, diz o seguinte, se você olhar, você souber que isso aqui é verdade, então você cancela um com o outro e você conclui que o termo entre parênteses tem que ser zero, ou seja, π igual a πr. Por outro lado, se isso aqui, o lado direito é verdade, o termo entre parênteses zero e o U é igual ao barra, tá? Então, o ponto é, sempre que os agentes acertarem na sua previsão de inflação, ou seja, isso aqui acontecer, o desemprego vai ser igual à sua taxa natural. U vai ser igual ao barra. E aí, se você for pensar, a única maneira do governo ter um ganho, ou seja, conseguir puxar o desemprego abaixo do patamar o barra, perdão, aqui do lado, aqui onde eu escrevi, eu errei, eu quero o contrário, eu quero botar o desemprego abaixo do patamar o barra. Ou seja, sou um cara bom, então eu quero o desemprego menor que o desemprego natural. Eu vou precisar que esse termo aqui seja positivo, o termo de parede seja positivo, porque aí com menos aqui eu vou estar com o U menor que o barra. Então aí vocês vejam que coisa. Para que o governo consiga fazer com que a economia tenha uma taxa de desemprego abaixo do desemprego natural, ele precisa que os agentes errem nas suas expectativas de inflação. Tá? Aí a pergunta, será que o governo consegue repetidamente sempre fazer isso? E basicamente não é só que eles errem, não. É que eles subestimem, errem para menos, né? Então, que eles esperam que a inflação é 5%, a inflação é 6%. Aí que eles esperem que a inflação, por exemplo, é 6%, a inflação seja 8%. O governo vai sempre enganar as pessoas na mesma direção? Não, né? Meio difícil isso, né? Então, inclusive, uma hora as pessoas vão perceber que o governo está tentando fazer alguma coisa e além do que eles esperam a inflação, já joga isso lá para cima, tá? E aí tem uns modelos mais sofisticados que mostram que, inclusive, você acha uma taxa de inflação que chega a ser o governo, taxa de inflação esperada, que é uma taxa de inflação que tem uma probabilidade que o governo, não quero, chega, joguei a toalha, não quero ir além dessa taxa de inflação, vou aceitar, desisto de tentar reduzir o desemprego, tá? Agora, tentar ilustrar isso de uma outra maneira. Suponha que eu fosse um cara muito bonzinho, vocês sabem que eu não sou, e eu quisesse só, minha preocupação é, chegando assim no final do semestre, é dar um jeito de dar nota alta para todos os meus alunos. Qual seria o caminho para isso? Dar uma prova fácil, não é isso? Concordam até aqui ou estou inventando? Precisa nem estar pronto. Posso só dar, mas não, tem que dar prova, tenho obrigado a dar prova. Então, o que eu posso fazer, a prova ser fácil, né? O pequeno problema, agora, suponha que eu faça isso agora, e vamos pensar, vamos esquecer a pandemia, voltar para um mundo que nós vivíamos antes, onde vocês não chegaram a entrar na universidade fisicamente, né? Mas assim, for pensar a universidade, como vocês devem imaginar, como era no ensino médio, os alunos mais novos conversam com os veteranos, os alunos mais velhos, né? Então, por exemplo, você vai ter aula com o professor fulano, você conversa com um colega que está um semestre, 2 anos na sua frente, uma coisa assim, para saber como é que é a prova do professor, qual é o sistema de avaliação, esse tipo de coisa, né? Ou então, às vezes, você, por exemplo, vai se matricular, tem a opção, pode fazer a turma A ou a turma B, se você puder escolher o professor, você procura alguns colegas que já tiveram aula com cada um deles e pergunta o que você achou, como é que é o curso, esse cara é um bom professor, não é? Eu fazia isso muito quando eu estava na graduação. Então o que acontece é o seguinte, imagina se todo semestre eu chegasse e desse uma prova fácil no final do semestre para aumentar a nota dos meus alunos. O que ia acabar acontecendo? Os alunos iam descobrir que isso acontece, né? E aí o que ia acontecer? Próximo passo, o que aconteceria? O que seria com o esforço dos alunos? Com o estudo? Estudariam menos, né? A gente sabe disso, não é? Então, assim, a prova do cara é muito fácil, não precisa estudar. Então, não vou dizer que todo aluno vai fazer, mas na média. Então, veja bem, o ponto desse exercício que eu coloquei aqui é o seguinte, para que esta tática de dar uma prova fácil
leve a um aumento das notas, tenha eficácia máxima, é preciso que a facilidade da prova surpreenda os alunos, que eles não estejam esperando essa prova fácil. Todo mundo acompanhou a discussão? Faz sentido, gente? Ou eu inventei? Não? Ninguém vai fazer nenhum? Acho que sim, sim. Então assim, aqui é a mesma coisa. Para essa ideia de que o governo consiga ganhar, o governo consiga reduzir o desemprego, é preciso que aquele estímulo que ele fez para a demanda, que vai gerar uma inflação, meio que pegue as pessoas de surpresa. Aí, mas daqui a pouco os contratos de trabalho, as negociações sindicais, contrato de aluguel, contrato de empresas com fornecedores, prestação de serviço, começam a levar em conta a nova taxa de inflação, a nova situação da economia, tá? Ou seja, os agentes ajustam o PIE. Ou seja, os ratinhos percebem que tem uma fogueira num lugar, não passam onde tem a fogueira. Tá? Bom, então vamos vir para cá. Aí eu digo, conforme ilustrado no gráfico abaixo, existe uma curva de Phillips de curto prazo para cada valor de PIE. Aí eu menciono a curva de... Aqui, quando eu coloquei esta expressão, eu disse a curva de Phillips de curto prazo é linear. A gente vai ver, uma consequência, uma linha reta. Isso foi feito por simplicidade. Para aquilo que a gente está discutindo, por simplificar a apresentação, a discussão, você não precisa que ela seja linear, tá? A curva de Phillips de longo prazo é a reta vertical, conforme ilustrado aqui. Agora vamos ver por que eu estou dizendo que aquilo lá é uma linha reta. Foi feito por simplicidade. O que realmente a gente precisa é que ela seja fixado π, ela seja decrescente em π. Observe que a gente trabalha no espaço... Não queria apagar tudo não, desculpe. Vou apagar só a parte de baixo aqui. Isso aqui. A gente trabalha com esse eixo aqui. Eu não sei porque os economistas adoram fazer isso, não me perguntem por quê. O que eles adoram fazer? Bom, só para esquecer. Por exemplo, matemática, quando a gente está estudando matemática, coloca assim x, y, e a gente diz, aqui é o gráfico da função f. Então a gente está lá, y é uma, ou seja, dado o y é uma função de x, né? Então essa convenção natural, você representa relações funcionais, você coloca no eixo horizontal o argumento da função, ou seja, o eixo horizontal é a representação do domínio, o eixo vertical é a representação do contradomínio, ou seja, dos valores que a função assume para cada ponto x do domínio. Então, inclusive, se a gente fala em função de demanda, por exemplo, função de demanda ou seja, onde a quantidade demandada é algo que depende de preço, então a gente deveria trabalhar desse jeito aqui. Preço na horizontal, quantidade na vertical. Mas os economistas fazem o contrário, botam preço na vertical, o que é na horizontal. Quando a gente faz a representação, uma curva de demanda, também com a curva de oferta, a mesma coisa, basta a demanda. A gente coloca aqui, desculpe, quantidade, preço, né? A gente inverte os eixos. Bom, por que você está falando de tudo isso? Porque aqui acontece a mesma coisa. Do jeito que está escrita a expressão 1, parece que o U é uma função do π. Ou seja, dado π, você acha o U. Mas a nossa representação gráfica coloca o U na vertical e o π. Não, coloca o U na horizontal e o π na vertical. Tá? Então, para fazer a representação gráfica disso aqui, eu preciso inverter a expressão, ou seja, resolver para o π. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar a expressão 1 e inverter, ou seja, colocar o π como função do U, ao invés de o U como função do π. Como é uma linha reta, essa inversão é simples.
Então a gente fica assim, né? U é igual a U barra menos A pi menos mais, desculpa, A pi é. Então, A pi é igual a A pi é menos U menos U barra, tá? Ok? Então, aqui eu joguei o API para o lado esquerdo, o barra ficou aqui, tem que ficar sinal de mais, menos aqui, com menos aqui mais. O U que estava aqui foi para o lado de cá, tem que ficar com sinal de menos. Então, se tiver algum erro, me avisa, hein? Então, divide tudo por A. Então, o π é igual a πe menos 1 sobre A, U menos U barra. Então, fazer a representação gráfica disto aqui. Ah, não, perdão, não acabei não. Desculpe. Porque eu não quero deixar isso aqui junto aqui. Quero separar, perdão. Coloco assim, π é igual, então, ó, tem um motivo para isso. πe mais U barra sobre A, tá? Menos 1 sobre A vezes U. Agora sim. Então, lembrando que a equação da linha reta é algo desse tipo, y é igual a alfa mais beta x. Então, o alfa é esse termo entre parênteses, o beta é menos 1 sobre A. Tá? Então, isso aí é uma reta decrescente. Representação gráfica disso, dado o πe, é a seguinte. Quando U for zero, isto aqui, assumindo que o πe é positivo, por simplicidade, tá? Então, isso aqui vai ser πe. Então, temos esse ponto aqui. πe mais U barra sobre A. Então, aqui é π e U. E quando a inflação for zero, aí é mais fácil a gente olhar na primeira expressão, a expressão 1 lá em cima, tá? Quando a expressão for zero, quando a inflação for zero, o U vai ser U barra mais A vezes πe, tá? Então, a curva de Phillips de curto prazo dá no valor de dado πe é algo desse tipo aqui. Ok? Vamos só conferir. Esse aqui, espero não ter errado. Por esse aqui, vamos lá. O zerando π fica assim mesmo. O barra menos A menos πe vai ficar menos A vezes menos πe, ou seja, o barra mais A vezes πe. Agora, observe o seguinte, você aumentando o πe, esse ponto se desloca para cima, esse outro aqui também se desloca para a direita. Aí a curva, então, se desloca, tá? Aí, inclusive aqui, ó, se a gente chamar isso aqui de gama, a tangente de gama é igual a menos 1 sobre A. Então, ou seja, esse A define a inclinação da reta e o πe impacta esses dois valores aqui. Ó. Tá? Perguntas? Aquilo ali está certo. Tem algum erro aqui nesse movimento? Alguém viu algum erro? Acho que não, professor. Acho que é isso mesmo. Então é isso mesmo. Se tiver algum erro, depois, então, se tiver, vocês vão poder detectar. Então, o fato é que essa relação 1, que aparece também nas notas de aula, que está lá na primeira linha do quadro, é uma linha reta. E à medida que você aumenta o πe, o valor do πe aumenta, ela se desloca. Ou seja, um delta πe positivo faz com que essa linha reta se desloque para lá, para a direita, para quem está olhando o gráfico, conforme essa seta que está aqui. Tá?
Então, o ponto é, fechando, olhando aqui página 3, eu digo o seguinte, final da página 3. Conforme ilustrado no gráfico abaixo, existe uma curva de Phillips de curto prazo para cada valor de Pierre, que era aquilo que a gente havia discutido antes. Então, aí eu digo, não necessariamente é linear, né? A expressão ela é linear, por simplicidade. Então, nós temos aqui uma curva de Phillips de curto prazo, quando π é igual a π1, π é igual a π2, π é igual a π3, e eu menciono aqui, ó, π1 menor que π2, menor que π3. Então, à medida que o πe vai aumentando, a curva de Phillips curto prazo vai caminhando para a direita. A curva de Phillips de longo prazo é a reta vertical, que sai associado ao valor, o barra, para a taxa de desemprego. Lembra que o barra é a taxa natural de desemprego. Perguntas? Então vamos supor que o governo tente reduzir agora a taxa de desemprego. Isso é a figura 5 das notas de aula. Tá? Notas de aula não, do gráfico, do livro, desculpa. Figura 5, na página 475. Eu vou fazer aqui de forma um pouco diferente. Desculpe. Deixar inclusive aqui. Voltar a reproduzir aqui a curva de Phillips. Então, aí agora vamos ilustrar isso com a figura, usar vou colocar aqui entre aspas, figura 5 na página 475, que eu vou fazer algo um pouco mais elaborado, que inclusive vou estar usando a equação 1, que o livro não usou formalmente, tá? Muito complicado para os alunos de primeiro ano, semestre, primeiro ano, segundo ano, alunos que estão estudando introdução à economia, essa relação aí, ó, não pode ter isso no livro. Então vou colocar aqui uma curva de Phillips de curto prazo e assumir que a economia está nessa situação, que é a situação que o autor chamou de A, com a taxa de inflação, que eu vou chamar aqui de π1. E aqui eu vou chamar de C, curva de Phillips de curto prazo 1. E chamo a atenção agora que subjacente a essa curva está esta igualdade aqui. Por quê? Porque observa que no ponto A, o desemprego é de U igual a U barra. Mas você fazendo U igual a U barra, você conclui que o π tem que ser igual ao πe. E qual é o π? π1. A inflação é π1. Então a nossa conclusão, tendo em vista esse desenho que aqui está, que a taxa de inflação esperada subjacente a essa curva de Phillips de curto prazo 1 aqui, tem que ser justamente o π1. Tá? Perguntas? Bom, então vamos ver o que acontece se o governo tentar explorar o trade-off entre desemprego e inflação. Aí ele puxa a economia. Então as pessoas vão demorar a reagir a uma mudança na política econômica, pelo menos um períodozinho. Até um mês, 6, não sei. Então o governo consegue trazer a economia até B. E agora a inflação está em π2. Acabou? Não. Não acabou, não. Porque agora os agentes econômicos vão olhar para o que está acontecendo. Opa! Não, eu quero isso aqui. E isto aqui, que nós estávamos confortáveis com essa ideia aqui, não. Esse governo está aí puxando a inflação para cima, mexendo na política econômica para gerar mais inflação. Então agora, por exemplo, a nossa taxa de inflação esperada vai ser esse próprio π2, por exemplo. E aí o que acontece?
Você tem uma nova curva. Na hora que os agentes reavaliarem o PE e fizerem, por exemplo, PE igual a P2, você vai ter essa curva de Phillips de curto prazo. E subjacente a essa curva de Phillips de curto prazo 2 está esta igualdade aqui. PE igual a P2. Tá? Você pode pensar, você não precisa dizer que as pessoas necessariamente vão fazer que o PE seja igual a P2. Vão colocar acima de P2, um pouco abaixo, mas o fato é que na hora que eles reavaliarem o PE e jogarem para cima, a curva de Phillips vai se deslocar da maneira que está ilustrada aqui. Tá? Para a direita. Perguntas? Não? Então vamos continuar avançando. Bom, o livro só coloca os pontos A, B e C. Eu vou um pouco além. Suponha que agora o governo insiste, por exemplo. Vou botar aqui. O meu governo é um governo bom. E eu defini que essa taxa de inflação, o barro, é inaceitável. Eu quero a taxa de inflação que eu vou chamar de útil. Aí, para facilitar a nossa discussão, eu vou traçá-la aqui. Essa é uma reta associada ao valor útil. Ok, o que acontece aí? Eu insisto. Não. Eu vou lá, brigo com os economistas no governo, lá em Brasília. Vocês são uns idiotas, saiam daqui. Traga gente que saiba fazer as coisas, aumenta isso aí, mexe na política monetária, bababá. E aí, vamos passar, então teremos uma nova rodada, nesse ponto aqui de D. Tá? Aí, associado a ele está a taxa de inflação, que eu vou chamar de P3. Aí, aqueles ratinhos percebem que tem fogo no corredor, não passam no corredor. Ou seja, os agentes econômicos, criaturas malvadas, reavaliam suas expectativas e pluft, curva de Phillips se desloca mais uma vez. Então, subjacente à curva CP, subscrito 3CP, está a hipótese de que P é igual a P3. Tá? Aí o que vai acontecer se o governo insistir? Mais uma rodada de elevação da inflação. Tá? Perguntas? Bom, então, esse figura que a gente, esse gráfico que está aqui no quadro, que é uma extensão, por exemplo, o Menkel para no C, no ponto C. Esse aqui eu deveria colocar, chamar de E, né? Ele para no ponto C, eu faço mais uma rodada de tentativa de reduzir a taxa de desemprego. Esse fenômeno fez com que a gente, isso que a gente discutiu ali no gráfico, fez com que a curva de Friedman, curva de Phillips, do Friedman e do Phelps, que leva em conta a expectativa de inflação, algo aqui seja também chamada de curva de Phillips aceleracionista, porque a tentativa do governo manter o desemprego abaixo da taxa natural faz com que a inflação cresça, né? Mas por que aceleração? Porque, pensem, a inflação é a primeira variação dos preços. E se a inflação está crescendo, você está dizendo que os preços estão se acelerando, né? Que nem física do ensino médio. Velocidade, você está falando da variação na posição, e a variação da velocidade é a variação da variação na posição. Então, assim, inflação é a variação dos preços, variação na inflação é a variação da variação dos preços. Vem daí. Tá? Perguntas? Então, a gente vai falar agora está na seção experimento natural para a hipótese da taxa natural.
Então, quando o livro fala, pode da taxa natural, pode fazer como equivalente de hipótese que a curva de Phillips é vertical no longo prazo para um certo valor de U, que é a taxa natural, que a gente está chamando aqui de U-bar, desemprego. Então lembra, quando eu falei introduzir aqui os comentários, discutir o que o Friedman e o Phelps tinham falado, eu falei, olha, que veja, eles falaram, 67, 68, 68, final da década de 60, a evidência empírica não falava que tinha nada errado com a visão de que o governo podia ir caminhando ao longo da curva de Phillips, ou seja, que tinha uma relação, que o governo podia trocar a inflação por desemprego. Tá? Falaram isso no final da década de 60. Aí o autor menciona aqui, o comportamento de PMI, ou seja, da inflação e desemprego na primeira metade da década de 70 foi favorável à visão de Friedman e de Phelps. E o autor ilustra isso com as figuras 6 e 7, páginas 476 e 477. Essa daqui, basicamente, ele coloca o comportamento da inflação e da taxa de desemprego para vários anos. Figura 6 para os Estados Unidos. Figura 7 é extensa. Basicamente, a figura 6 vai de 61 até 68. Então, parecia que você tinha uma curva. Exatamente como o Phillips tinha apontado, uma relação decrescente. Não linear, mas basicamente, se você olhar para a figura 6, olhando para o que estava acontecendo nos Estados Unidos de 61 a 68, dados anuais, parecia que havia uma relação desse tipo aqui, ó, não linear, mas decrescente entre MIP. O que aconteceu é que quando você pega, então basicamente, vou marcar aqui em vermelho, é que os pontos estariam não exatamente em cima, mas próximos dessa linha aqui, tá? Eu por simplicidade coloquei em cima. Aí quando você estende o que olha além de 68, vai para 69, é como se a curva preta fizesse isso aqui. E os outros pontos, por exemplo, assim, marcar em vermelho. Por exemplo, 69, 70, 71 e 72 teriam caído por aqui. E até tem mais. Aí a gente ainda aconteceu isso aqui. Aí 73 teria caído mais ou menos por aqui, bem próximo de 70, alguma coisa assim. Então, esse pedaço que era de 61 a 68, parecia que estava tudo funcionando conforme os economistas esperavam. E aqui as coisas degringolaram. Então, o que o livro argumenta é que, na verdade, se você for pensar, botar em verde, você tem uma curva de Phillips de curto prazo passando mais ou menos por aqui. Curto não, longo prazo. Você tinha uma curva de Phillips de curto prazo aqui. E aí ela começou a se deslocar assim, ó. Ok? Tá? Então vocês podem depois no livro ver isso com mais detalhes. Tá? Então assim, o fato é que agora você olha para os pontinhos vermelhos, que parece que realmente o governo teve um ganho transitório aqui, que é do desemprego, mas depois ele voltou para o seu valor patamar inicial, na faixa aqui de mais ou menos 5,5%, uma coisa desse tipo. Tá? E a única coisa que eu sei é que a economia ficou com inflação mais alta. Saiu dessa taxa de uma inflação que era da ordem de 2% para chegar aqui, está com uma taxa de inflação na faixa de 6%, mais ou menos. Perguntas? Aí eu menciono, esses gráficos ilustram o comportamento da inflação e desemprego antes dos choques de petróleo, os choques da OPEP.
Foram os chamados choques do preço do petróleo, quando a Organização dos Países Exportadores do Petróleo jogou o preço do petróleo lá para cima, na década de 70. Aí que foi o caos, aí que a inflação disparou ainda mais. Professor, Oi. é só uma dúvida no gráfico. A taxa de desemprego de 2, tem como voltar lá na imagem, por favor? Sim. A taxa de desemprego ali de 5,5 ficou igual no 2% e 6% da taxa de inflação? Não, vamos lá. Quando começou, aqui nesse, digamos, 61, 62, o desemprego está numa faixa de 5,5%, 6%, digamos 5,5%, e a inflação estava na ordem de 2%. Você vê isso olhando para os dados que no gráfico do Mencken, se eu pegar o livro, aqui tem os valores, tá legal? Ok? É só olhar para cá, você vai ver que está saindo de uma situação de 62, 63, de uma taxa de inflação de 2%, com desemprego na faixa de 5,5%, tá legal? E aí quando você olha para a figura 7, você vai ver que ali em 1970 a inflação já estava batendo em 73 em 6%, e o desemprego estava aqui de volta para esse patamar de 5,5%, tá legal? Ah, tá legal, entendi. Basicamente, para achar esse valor aqui, esse aqui e esse aqui, você tem que fazer uma inspeção visual dos dois gráficos, ok? Ok, entendi. Que tem no meio. Bom, então vamos agora falar de deslocamentos na curva de Phillips, o papel dos choques de oferta. Um evento que impacta a curva de oferta agregada também impacta a curva de Phillips. Por quê? Alguém se opõe que eu apague esse quadro aqui? Nós ainda temos 13 minutos, né? Tá. Eu acho que a gente não vai acabar esse tópico hoje. Por quê? Lembra que o choque de oferta é algo que impacta a curva de oferta agregada de curto prazo. E aí lembra, a gente pegou achou esse trade-off aqui, caminhando ao longo desta curva de oferta agregada. Então, se você mexer com isso aqui, essa curva de oferta agregada de curto prazo, possivelmente isso vai mexer com a curva de Phillips também. Vamos discutir. Exemplo, o choque de petróleo. E aí a figura 8 na página 478 do livro texto. Tá? Mas, e a ideia é, mas por que a curva de Phillips vai se deslocar? A ideia pode pensar é simples. Não, agora não é aqui que eu quero. Quero voltar aqui. Vamos pensar assim, um choque de oferta, se ele, por exemplo, olhando para essa relação aqui, que é bem simples. Você pode, se ele impacta o choque de oferta, por exemplo, aumentou o preço do petróleo e impactar as expectativas de inflação, isso tem um impacto sobre a desloca a curva de Phillips. Porque lembra que a gente falou, mexeu com o PE, a curva de Phillips de curto prazo se desloca. Tá? Então vamos ver o que o nosso autor, o Mencken, diz. Ele ilustra isso com a figura 8 na página 478. Então ele fala de um choque adverso na oferta agregada. Então, essa aqui é a figura 1. Não, aquela azul. Deve dar para a gente discutir essa figura 8. Temos ainda 11 minutos. Página 478, né? Não, errei a página. Figura 8, eu botei aqui página 478, na verdade. Não, tá certo. É a página 478, sim, desculpe. Tá certo a página. Então aqui, Y, P, à direita, Mi, Pi. Então o autor desenha aqui uma curva de demanda agregada.
Desenhe uma curva de oferta agregada de curto prazo. 1. Chama esse ponto aqui de A. E diz que associado a essa curva de oferta agregada de curto prazo, temos uma curva de Phillips de curto prazo, vou chamar de curva de Phillips de curto prazo 1, e a gente estaria numa situação como A, chamar de A', com a inflação 1, não, com desemprego 1 e taxa de inflação π1. Aí o autor diz o seguinte, perdão, ele coloca assim, supõe que a oferta agregada se desloque para a esquerda, um choque de oferta. Por exemplo, o preço do petróleo aumentou e nós estamos olhando para o que acontece para um país importador de petróleo. Então tem um novo equilíbrio de curto prazo, B, com produto Y2 e nível de preços π2. Tá? Aí que tipo de... O que aconteceria nesse gráfico da direita? A gente caminha aqui ao longo. Não. Veja bem, nós caminharíamos ao longo, por exemplo, do ponto A' para um ponto aqui, por exemplo, com menos desemprego, se o que estivesse acontecendo fosse um deslocamento da demanda agregada e a gente caminhasse ao longo desta curva de oferta agregada inicial, de curto prazo inicial. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que agora, vou pensar, por exemplo, então vamos tentar colocar aqui umas setinhas em vermelho. Pronto. Pode pensar assim. Antes do choque, os governantes tinham a opção de caminhar ao longo dessa curva de oferta agregada de curto prazo e, consequentemente, caminhar ao longo desta curva de Phillips de curto prazo. Agora eles não têm mais essa opção. Agora eles têm a opção de caminhar ao longo desta curva de oferta agregada aqui, ó. Porém, em condições mais desfavoráveis, tá? Em condições mais desfavoráveis. Em que sentido? Por exemplo, para manter o desemprego, por exemplo, ele ficaria aqui no ponto B. Se ele quiser manter o desemprego no mesmo patamar 1, ele teria que manter o produto no patamar Y1. Precisaria deslocar a demanda agregada, por exemplo, para aqui. Então você pode pensar o seguinte, precisaria aceitar uma inflação mais alta. Então tem uma nova curva de oferta agregada passando aqui. Então, associado ao ponto B, você pode pensar assim, se ele nada fizer, a inflação vai ficar no mesmo patamar. Vou fazer um pouco diferente do livro, vou colocar aqui o B', chamar isso aqui de B', tá? Basicamente, não deveria ficar no mesmo patamar, na verdade. Se ele nada fizer, esse choque nos preços também tem um impacto sobre a inflação. Então, talvez eu devesse colocar vamos pensar, o meu ponto B', como o livro fez, colocar aqui um pouco à direita. E agora, se ele quiser, ele pode então caminhar ao longo dessa curva de oferta agregada aqui, que equivale, de curva de Phillips de curto prazo, e que seria deslocamento ao longo dessa curva, estaria associado a um deslocamento ao longo desta curva de oferta agregada de curto prazo, tá? Então, o fato é que o trade-off em inflação e desemprego agora se dá em termos mais desfavoráveis, no seguinte sentido. Por exemplo, para manter a economia no desemprego 1, que era o desemprego que prevalecia antes do choque de oferta, você vai ter que aceitar uma inflação, por exemplo, como essa que eu vou chamar aqui de Pi-chapéu, que é maior que Pi1, que era a inflação que prevalecia antes. Então, o choque de oferta faz com que o trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego se dê em termos menos favoráveis para os
governantes e para a sociedade. Tá? Perguntas? Então, vamos ver o que eu tenho aqui nas notas de aula. Então, eu falo aqui do fenômeno de estagflação. Combinação de inflação com estagnação, produção em queda. Primeiro momento isso aconteceu de forma general. Então, colocar assim, a ideia era período de inflação associado a período de economia aquecida, PIB crescendo, desemprego baixo. Períodos de recessão associados a preços baixos ou até preços estáveis ou caindo de deflação. Aqui a gente teve a combinação do pior dos dois mundos, né? Preços crescendo, ou seja, inflação com desemprego, o PIB parado ou caindo, né, com a produção em queda. Então, combinação de inflação com estagnação ou com inflação com recessão, tá? Mas acho que o correto seria dizer estagnação, tá? A economia parou e os preços estão subindo. E o autor, se você for olhar a figura 9, os senhores vão ver que a década de 70 foi um período de inflação e desemprego elevada para os padrões dos Estados Unidos, particularmente se você comparar a figura 9 com as figuras 6 e 7. Tá? Então, eu já falei que usualmente a estagnação é associada a uma deflação. Assim sendo, os eventos da década de 70 e 80 meio que surpreenderam os economistas. Tá? Perguntas? Então, isso aqui acho que não dá pra gente discutir nos 2 minutos que faltam, então a gente na próxima aula retoma deste bullet item. E aí estão faltando 2,5 páginas deste tópico aqui, que a gente discute provavelmente em menos de 1 hora. Então já metade mais ou menos da próxima aula já podemos pegar para tirar dúvidas, que hoje é terça, né? Então a gente tem aula quinta, aula terça e prova quinta, não é isso? Ou eu estou confuso? Estou misturando a agenda? É isso mesmo, professor, prova quinta. Prova quinta, né? Então tá. Então, gente, a gente vai provavelmente pegar a metade da próxima aula e toda a aula de terça para tirar dúvidas. Então tente já trazer dúvidas para a próxima aula, tá? Então a gente na próxima aula entra neste bullet item aqui e só fazer o último comentário. Então, não sei se eu ainda tenho aqui, eu apaguei, mas acho que eu não vou conseguir voltar. Aquela minha discussão da figura 6 e 7, que até a Maria Eugênia fez uma pergunta sobre os 2, os 5, os 7, eu não consigo voltar 100%. Esqueci de comentar. Ali a ideia das pessoas de que elas podiam, dos economistas, que podia trocar a inflação por desemprego, realmente caiu por terra, né? Ficou claro ali que não dava para fazer aquilo de forma permanente. E acho que é importante me deixar claro que o negócio desandou antes do choque da OPEP, que tem umas pessoas aí que dizem, não, dá para trocar assim, o negócio parou de funcionar ali por causa da OPEP, porque se eles não tivessem jogado o preço do petróleo, teria continuado, teria funcionado. Não, tá errado. O negócio deu com os burros na água antes do choque sobre o preço choque no preço do petróleo. Porque eu sei que o choque no preço do petróleo jogou petróleo na fogueira, pode dizer assim, na fogueira da inflação. Né? Os Estados Unidos estavam entrando em um período de inflação alta, veio o choque e foi o caos. A inflação aumentou ainda mais. Tá? Então, e ali é realmente impressionante que o Friedman e o Phelps falaram, isso não vai dar certo antes mesmo de ter qualquer evidência nos dados de que aquilo não daria certo. Tá? Ok, perguntas? Não temos perguntas, então eu vou interromper a gravação.